Amém? E hoje eu queria falar sobre o fim do mundo. Estou desejando um novo ano, então vou falar sobre o fim do mundo hoje. Então vamos lá, para a 2 de Pedro, capítulo 3. Lucilene tem alguns amigos que têm vindo também. Queria que a Lucilene ficasse de pé, juntamente com irmãos que têm vindo também de um outro ministério participar com a gente. Queríamos saudá-los. Amém, Luz. Pode ficar de pé, queridos. Amém. Queria que a igreja aplaudisse esses irmãos. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. São bem-vindos. Voltem sempre, tá bom? Muito obrigado. Outros visitantes também que estão aqui com a gente hoje pela primeira vez, segunda vez. Tem mais alguém que nos visita hoje? Amém, querida. Deus abençoe. É bem-vinda, viu? Volte sempre. Saúde, paz. Mais alguém que a gente não viu ainda? Amém. Vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 3, de 1 a 13. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, todo mundo achou, né? 2 de Pedro, capítulo 3. Está aqui em cima também, quem quiser acompanhar. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Senhor querido, te damos graças pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e pedimos agora a habilidade do teu Espírito para torná-la clara ao nosso entendimento, para que sejamos edificados para a glória do teu nome, que teu nome seja realmente engrandecido através dessa ministração, porque só o Senhor é digno de receber a honra e a glória. Dá-nos entendimento e compreensão das tuas verdades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para o seu vizinho: o mundo vai acabar sim. Fala assim para ele. Agora diga para outra pessoa: mas não agora. Diga isso para ele.
Nós temos ouvido muito falar sobre isso, porque há uma profecia acerca do ano de 2012 e relacionada à questão de fim do mundo. E de fato, a palavra de Deus nos diz que essa terra arderá em fogo, não somente a terra, mas os céus também. Mas antes que isso aconteça, queridos, muitos outros elementos proféticos precisam ainda acontecer. E embora tenha dado aí essa palavra inicial acerca de fim de mundo, mas o meu objetivo não é hoje trazer um estudo bíblico acerca dos acontecimentos últimos, né? Que a gente chama de acontecimentos escatológicos, os acontecimentos dos últimos dias. Isso faremos numa outra ocasião, no estudo bíblico, que começaremos a fazer também no comecinho do ano que vem, chamando toda a igreja para momentos assim fortes, de ministração, de estudo, com projeção de slides, com referências bíblicas, para edificação de toda a igreja. Mas nesse momento é importante que possamos perceber que no contexto da mensagem de fim de mundo, há uma mensagem de advertência e há uma mensagem de exortação à igreja. Claro que todos esses elementos se desfarão, a terra se desfará e os céus também se desfarão. E por que eles precisam ser desfeitos? Porque onde o pecado se manifestou, a maldição foi impetrada. A palavra de Deus nos diz, quando Adão pecou, que ele comeu do fruto e pecou, o pecado se manifestou não somente na sua vida, mas a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra. Maldita é a terra. A partir do momento em que a terra se tornou maldita, ela entrou em contagem regressiva para a sua destruição. Não há mais jeito para a terra. Amém? Não há jeito para a terra. Por que essa terra se desfará? Porque chegará um momento que ela precisa ser desfeita. E como a palavra nos diz aqui, profetizada por Pedro, por que ela está destinada à destruição? Porque a terra se tornou maldita. A semente do pecado amaldiçoou não somente o homem, mas também a terra. Então a terra entrou em contagem regressiva, ela tem um tempo de vida, ela tem um tempo de existência, pelo tempo em que o homem estará manifestando a sua vida, estará vivendo os seus anos e as suas gerações, mas chegará um momento em que ela se desfará, e ela está destinada para o fogo. Mas não somente isso, a terra se desfará, mas os céus também. Por que os céus? Porque os céus conheceram o pecado. A palavra de Deus nos ensina que a primeira rebelião não se deu no contexto terreno. Ela se deu num contexto celestial. Satanás e seus anjos, Satanás antes de ser Satanás, ele era um querubim ungido. Ele era um querubim colocado para exaltar a majestade de Deus, mas achou-se orgulho, achou-se inveja, soberba, competição, achou-se pecado no coração desse querubim, e ele realmente se tornou um adversário de Deus e das coisas de Deus, e ele se tornou também o diabo, o acusador. Enquanto Satanás ele é adversário, enquanto o diabo ele é acusador, ele é aquele que acusa os irmãos, que acusa a igreja, que acusa os homens, e que milita contra a obra de Deus. Mas essa obra, ela deu início nos céus. E quando a gente pensa nos céus, o céu está no plural, porque há uma só terra, mas a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Então há uma única terra, e então é dessa terra que a Bíblia está falando, a terra em que nós vivemos. Mas os novos céus, então há mais de um céu. Na verdade, tudo que está acima da nossa cabeça, já a partir dessa atmosfera e para cima disso, são céus. E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o homem, não é contra as pessoas, mas contra hostes espirituais da maldade espalhadas aonde? Nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra a gente, não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, espíritos malignos, poderes
principados e potestades da maldade que operam aonde? Nas regiões celestiais, nas regiões celestes. Por que a necessidade de novos céus e nova terra? Porque essa terra foi contaminada pelo pecado, mas os céus também foram. E como Pedro nos diz, há necessidade de novos céus e nova terra, onde habite a justiça. Por isso que tudo isso precisa acabar, e vai acabar no seu devido tempo, para que a justiça de Deus possa voltar a imperar, porque o pecado entrou, maculou e amaldiçoou. E se a terra está em contagem regressiva, os céus também estão em contagem regressiva, e eu quero dizer também que nós estamos em contagem regressiva. A partir do momento em que você nasceu, você já começou a envelhecer. Só bastou nascer, você passou por um processo de menininho bonitinho, menininha rechonchudinha, bebezinho, depois vai crescendo, né? Vai crescendo, e chega um determinado momento, você passa daquele momento, e quando você começa a perceber, puxa, os traços de que meus dias estão passando, estão chegando. Por que em contagem regressiva? Porque o pecado também entrou, e o nosso corpo vai para a sepultura. Mas graças a Deus, porque no meio desta história, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, desceu e morreu por nós. E o seu sangue foi derramado em nosso favor. Para que não sejamos condenados com o mundo, não sejamos destruídos com a terra, não sejamos destruídos com os céus, não sejamos destruídos com a nossa morte física. Muito pelo contrário, assim como o Senhor há de fazer uma nova terra e novos céus, para quê? Para que aqueles que foram lavados, regenerados, perdoados, redimidos, possam viver em novidade de vida com o Senhor por toda a eternidade. Aleluia. Amém, queridos? Então nós precisamos do sangue de Cristo, do arrependimento. Nós precisamos dessa nova vida em Cristo Jesus, para que não sejamos destruídos no juízo que há de vir no seu devido tempo. Amém? Mas, amados, todas estas coisas vão de acontecer lá na frente. Só um breve panorama e um breve resumo que vamos detalhar no nosso estudo bíblico no ano que vem. Mas o que nós estamos esperando? Antes de que a terra seja destruída e os novos céus também o sejam, nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que em primeiro lugar não pisará na terra, ele virá nas nuvens e das nuvens nos chamará. E a igreja de Cristo Jesus, redimida pelo sangue de Jesus, se você já faz parte da igreja, se você já se arrependeu de seus pecados e confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor, num determinado momento, e isto pode ser a qualquer hora, a qualquer momento, isso pode ser hoje, pode ser durante o culto em que nós estamos participando. Não estou falando da destruição da terra, não estou falando do fim do mundo, eu estou falando do arrebatamento da igreja, que há de acontecer e que pode acontecer a qualquer momento, quando o Senhor Jesus vem nas nuvens com os seus anjos, e então ele chama a sua igreja, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados no abrir e fechar de olhos, terão seus corpos transformados. Você aqui quietinho, sentado, ouvindo, de repente Jesus vem agora, o seu corpo é transformado. Posso ouvir um glória a Deus? Corpo transformado. Que corpo você vai ter? O corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou ao terceiro dia. O corpo que Jesus ressuscitou já era um corpo glorioso, já era um corpo sem as marcas do sofrimento, com exceção dos sinais dos pregos que ele levava em suas mãos, que ele deixou como sinal
Porque ele quis deixar como sinal, porque senão até aquilo seria transformado. Mas ele deixou o sinal como um sinal para que aqueles que o vissem pudessem crer que era ele mesmo, aquele que morrera em favor da humanidade. Mas era um corpo glorioso. E na hora do arrebatamento, e que pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a meia hora, talvez não terminemos esse domingo e sejamos convidados para estar com o Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. A vida na terra continuará. A vida para aqueles que ainda não tiveram essa experiência com o Senhor Jesus, essa vida continuará. Comprando, vendendo, trabalhando, acordando, dormindo, casando. A vida continuará. Mas o Senhor chamará a sua igreja, composta de homens e mulheres nascidos de novo, de todas as nações, de todas as partes do mundo. E Ele nos chamará para estar com Ele. Por que deste chamado, queridos? Porque haverá um casamento. A palavra de Deus nos ensina sobre as bodas do Cordeiro, sobre as bodas do Cordeiro. Haverá um casamento. O Senhor Jesus e a sua noiva igreja. Quem faz parte da igreja aqui, levante a sua mão. Diga, nós vamos nos casar com Jesus. Diga isso para o seu vizinho. E diga, e a festa desse casamento, diga, a festa desse casamento vai durar 7 dias. Lembrando que para o Senhor um dia pode ser 1000 anos pode ser um dia. Não é necessariamente 7 dias, de 7 dias, como os que nós conhecemos. Mas nós estaremos celebrando com o Senhor. A igreja que tem sido adornada pelo Senhor. A igreja que tem sido ensinada. Querido, cada dia que você vem aqui, que você ouve a palavra, é uma pérola que Deus coloca no teu vestido. É um adorno. Se a tua vestimenta está meia suja, deveria estar branquinha, mas cada vez que você vem aqui e que você ouve a palavra de Deus e você é confrontado em áreas da sua vida que precisam ser mudadas e que você se arrepende e que você se quebranta, o Senhor passa da sua água, a água da palavra, para limpar o teu vestido. Eu costumo fazer a barba um pouquinho antes de sair e de repente a barba respinga na roupa branca, né? Aí eu chego aqui todo cheio de pelinho de barba. Até que alguém chega e fala, ó, precisa limpar. Eu vou no espelho e dou uma sacudidinha e volto a ficar limpo. É isso que acontece. Você vem, você ouve a palavra, você vai para uma célula, o líder ora por você, alguém da célula ministra sobre a tua vida e você sai dali limpo, renovado, restaurado. E isso tem que acontecer todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Por quê, queridos? Porque nós estamos nos preparando para um casamento. E esse casamento não será com alguém qualquer. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Amém? Quantos aqui estão se preparando para o casamento? Aleluia! Por que o Senhor chama essa igreja? Porque é essa igreja que está se preparando. Por que o Senhor casa com essa noiva? Porque é essa noiva que está na expectativa do casamento. Tem muita gente aí, querido, aí fora, que só está na expectativa do Corinthians ganhar o Mundial. Vai ganhar, com certeza. Mas a única coisa que vem na cabeça é isso. E amado, se o Corinthians não ganhar para estes, não quero nem estar na pele deles. Porque a vida é isso. A vida se resume num torneio. A vida se resume num campeonato. A vida se resume, talvez, numa bebida com os amigos. A vida se resume com nestas coisas. Mas a nossa vida não. Nós estamos olhando para além. Nós estamos pensando no casamento. Nós estamos pensando em Cristo. Nós estamos pensando... E quando falamos nós, não estou aqui enchendo o peito, dizer que nós somos melhores do que o mundo. Somos tanto quanto miseráveis. Se não fosse a graça de Cristo Jesus, estaríamos igualmente perdidos.
Mas pela graça de Cristo fomos chamados. Pela graça de Cristo compreendemos, ouvimos e nos separamos. Fomos separados pelo Espírito de Deus. E a cada dia, queridos, o Senhor está trabalhando na minha vida e na sua vida. Limpando, purificando, mudando o foco. Mudando o foco da sua vida. E você tem que mudar o foco. Porque se você fica pensando que essa terra vai se destruir, essa casa que você talvez dê a sua vida para comprar e patrimônio, aqui e ali, tudo isso vai para o fogo. Serve por um tempo, mas tudo isso vai para o fogo. Você tem que pensar naquilo que não pode ser destruído. Você tem que colocar o seu coração naquilo que é indestrutível. Naquilo que o fogo não pode destruir. Você tem que colocar a tua mente, teu pensamento, teu coração nas coisas eternas, nas coisas que são de cima. Porque todas estas coisas do tempo presente passarão. O Senhor Jesus vem levar a noiva. Através do arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela está associada à palavra rapto. Ou seja, um evento rápido. Por que rápido? Porque rapidamente o anticristo se manifestará. E a noiva será poupada da presença deste anticristo. O mundo já está sendo seduzido na sua economia, na cultura, na política, na educação. Esse mundo está sendo preparado, esta sociedade está sendo preparada para abraçar a ideologia do anticristo. A igreja está se separando para receber a palavra e viver a palavra. Mas o mundo está cada vez mais aberto para a ideologia do anticristo. Assim que a igreja for arrebatada e a igreja subir, eu disse aos irmãos que a vida aqui na terra continuará. Mas a vida aqui na terra continuará durante estes 7 anos em que a igreja estiver em cima. Estes 7 anos em que o mundo continuará vivendo aqui embaixo. Não será um tempo fácil, porque será um tempo realmente da manifestação do anticristo. Com toda a sua ideologia, toda a sua doutrina, toda a sua impureza, toda a sua forma opressora de dirigir, de governar, de influenciar. E o mundo estará à mercê da liderança de um homem que não é Cristo, se apresenta como Cristo, como Salvador da pátria, mas os seus valores são totalmente distorcidos e ele estará agindo e administrando e governando segundo o espírito de Satanás e não o Espírito de Deus. Portanto, será um tempo de prostituição, será um tempo de imoralidade. Portanto, tudo aquilo que nós já vemos hoje e que nos leva a dizer, esse mundo está perdido. Quantos aqui já disseram, esse mundo está perdido? Quantos aqui já disseram isso? O que te levou a dizer que o mundo está perdido? Porque você viu coisas que você não via há 10 anos, há 50 anos, há 100 anos, mas você está vendo agora. Porque esta geração, ela já está sendo influenciada, esse mundo presente já está sendo influenciado para receber o anticristo de braços abertos. Porque quando ele chegar, com toda a sua impureza e imoralidade, o mundo não vai encarar isso como sendo algo novo. Porque o mundo vai sendo preparado para isso. E você vê que rapidamente o mundo deu uma guinada. É só você pensar dos anos 60 para cá, que olhando para a história toda da humanidade, anos 60 para cá é pouco tempo. Mas olha o que o mundo é dos Beatles para cá. A revolução, a forma de pensar, a cultura, a maneira de encarar a sociedade, a família, os valores da família. Olha, dos anos 60 para cá, o mundo se preparando para receber o anticristo. Amém? Então serão 7 anos difíceis. Para a igreja, 7 anos com Cristo, de casamento, de bodas,
com o Senhor Jesus. Findo esse período, somos uma só. Quem casa é uma só carne, né? E quem casa com Cristo é um só espírito com Ele. Então, onde Ele estiver, a noiva vai estar presente. Onde o marido está, a esposa está presente. Então, o Senhor, fim do período dos 7 anos, o Senhor Jesus vem reinar sobre a terra. Amém. E onde você acha que você vai estar? Se você casou com Cristo, onde está a noiva? Onde está o noivo? Está a noiva. Onde está a noiva? Está o noivo. Fim dos 7 anos, o Senhor Jesus vem reinar sobre a terra. E nós reinaremos com Ele. Por quanto tempo? 1000 anos. Diga para o seu vizinho, reinaremos com Cristo por 1000 anos. Aonde? Onde nós reinaremos? Aonde? Aqui na terra. Que terra? Essa terra mesmo. Porque não é ainda. Ela não terá sido destruída ainda. Cristo precisa reinar sobre essa terra. Por quê? Porque todos os poderes precisam se sujeitar a Cristo. Mesmo essa terra amaldiçoada vai dizer sim a Cristo. Mesmo os poderes deste mundo malignos terão que dizer sim a Cristo. Cristo, Cristo, Cristo Jesus. Ele reinará, ainda nesse mundo mau, ainda nesse mundo opressor, e Ele regerá este mundo com vara de ferro. O milênio não será um tempo onde não haverá pecado sim, porque haverá vida normal aqui na terra, mas haverá vida sob o domínio e o governo de autoridade de Cristo Jesus. E Ele reinará sobre a terra, para que Ele se assente no trono de Davi. E a partir de Israel, reinará sobre o mundo. E nós reinaremos com Ele. Você está feliz por isso? Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito empolgado. Porque alguns acham que morrer, vai para a glória, fica tocando harpa nas nuvens, vestidinho de branco, parece que a vida é só isso. A vida no céu se resume de ficar tocando harpa como os anjos, sem ter o que fazer, no bem bom, ali e tal. Amados, a vida com Cristo e o que há de acontecer depois disso é algo dinâmico, é algo glorioso. O Senhor nos chamou para reinar, o Senhor nos chamou para governar, o Senhor nos chamou para ter autoridade. Essa autoridade começa agora, que eu nasci de novo, eu começo a subjugar as coisas do tempo presente, ao senhorio de Cristo na minha vida. Mas não acabou. Mesmo quando eu partir daqui e estiver com o Senhor, estarei com Ele e a vida será extremamente dinâmica e gloriosa. E vamos participar disso com o Senhor. E reinaremos com Ele por 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, Satanás será preso por 1000 anos. No finalzinho desses 1000 anos, Satanás será solto por um período de tempo para enganar ainda, porque você ouviu que no milênio haverá vida comum. E no final do tempo ele ainda enganará alguns. Mas fim desse período, então sim, será o juízo final, quando essa terra e os céus se desfarão para dar lugar a novos céus e nova terra. E nenhuma destas coisas acontecerá antes do tempo, porque Cristo precisa reinar. Cristo não é que Ele precisa reinar, Ele vai reinar. É uma questão de precisar reinar, é uma questão de que Ele reinará. Está determinado que Ele reinará, e Ele reinará e sujeitará todas as coisas debaixo dos seus pés. E então, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, então Ele próprio se sujeitará definitivamente ao Pai, e então novos céus e nova terra se configurarão, e a justiça eterna de Deus reinará para a glória do Senhor. Diga para o seu vizinho, o mundo vai acabar, mas não agora.
Mas, amado irmão, eu queria chamar a tua atenção para o versículo 9. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Diga, o Senhor não quer que alguém pereça. A vontade do Senhor é que todos cheguem ao arrependimento. Amém, queridos? Qual é a vontade do Senhor em estabelecer todos estes processos e que para alguns representa até um processo demorado? Não muda nada, tudo está a mesma coisa, não mudou nada. Engano. Nem tudo está a mesma coisa, nem tudo é do mesmo jeito desde que nasceu, desde que céus e terra foram criados. Até porque ele chama a atenção de que já houve dilúvio. Então a terra já não é mais a mesma coisa. O dilúvio já aconteceu. Alguns ignoram de que a terra como está hoje, não está hoje como ela foi desde Gênesis 1. De lá para cá já aconteceu alguma coisa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Senhor é longânimo, não querendo que alguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Para um pouquinho para pensar. Querido, pense em alguém que você ama, que ainda não chegou ao conhecimento a que você chegou. Pensa em alguém, um amigo, pensa agora alguém da sua família, pensa no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, na sua irmã. Pensa. O objetivo dessa mensagem aqui não é simplesmente falar sobre arrebatamento, tribulação, vinda do Senhor, milênio, fim do mundo, mas qual é o cerne dessa palavra? Qual é o objetivo dessa palavra? O Senhor é longânimo para com todos, não querendo que alguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso que eu quero que você foque agora. O Senhor quer que essa pessoa, que está na sua mente e no seu coração, se salve. E você tem a chave para que ela se salve. Você não está no coração dela, mas você pode contribuir para que ela seja salva. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. Gênesis 25, versículo 21. A Bíblia diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Repita após mim. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Se puderem melhorar um pouquinho aqui o retorno para mim, por favor. Vocês estão ouvindo bem, né? Mudou um pouquinho a configuração aqui, mas todos estão ouvindo bem. Amados, Isaque orou por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração. Eu queria que você prestasse muita atenção. Depois que a gente fala muito, a nossa atenção começa a se dispersar um pouquinho. Mas eu queria que você agora atentasse para aquilo que eu vou dizer, porque é um segredo espiritual para a sua vida. Lá em 2 de Pedro 3, a Bíblia diz: Deus não quer que as pessoas se percam. Ele permite que o tempo demore, porque Ele é longânimo, Ele dá oportunidade para que as pessoas sejam salvas. Ele quer salvar as pessoas, Ele quer salvar essa pessoa que você pensou. Então volta comigo agora. Isaque orou por Rebeca, porque ela era estéril. E ele orou 20 anos por ela. Isaque começou a orar por ela quando ele tinha 40 anos,
E aos 60 anos, quando Isaac tinha 60 anos, a sua mulher conseguiu engravidar e engravidou de gêmeos. Ele orou 20 anos por ela. Mas há um segredo nessa oração. A palavra no hebraico para orou insistentemente é vaietar. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu, Deus atendeu a sua oração. Sabe qual que é essa palavra no hebraico? A mesma. Vaietar. Há uma pequena mudança na vogal. Uma é com E e outra é com A. Mas no hebraico não existe vogal. Então é exatamente a mesma palavra. A mesma palavra que se usa para dizer orou do homem para Deus, é a mesma palavra atendeu de Deus para o homem. Ou seja, toda vez que você ora à vontade de Deus, você já está orando a resposta. Se Deus disse que Ele quer salvar, então você fica pensando, Deus quer salvar meu marido. Então eu tenho a segurança que assim como Deus queria que Rebeca engravidasse, Isaac, o que ele fez durante os 20 anos? Ele só concordou com Deus. Não é eu que quero que ela engravide, é o Senhor que quer que ela engravide. Então o meu trabalho é só orar em linha com aquilo que o Senhor já quer fazer. O Senhor quer dar. O Senhor quer que ela engravide. O Senhor quer trazer o Filho de Deus. Rebeca tinha que engravidar para que Jesus viesse daquela descendência. Então, o que Isaac fez? Tão somente descobriu qual era a vontade de Deus acerca de Rebeca e ele orou a resposta. E não importa quanto tempo ele teve de orar, é a mesma palavra, vaietar, vaiatar, é a mesma palavra, orar e atender, mesma palavra, mesma palavra, mesma palavra. Quando você descobre o que Deus quer para a tua vida, fique em cima dessa oração. Fique em cima dessa oração. Fique em cima. E a palavra de Deus diz que ele orou insistentemente. Deus não é surdo, mas há um segredo na oração insistente. A viúva ficou no pé do juiz, faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. E o Senhor usou essa parábola para dizer, assim como aquela viúva foi persistente na sua oração, e ela obteve, mesmo da parte de um juiz que não temia a Deus, seja persistente, persevere na oração, porque quando você ora em linha com o que Deus quer fazer, você já está orando a resposta. Amém? Mas eu queria que você, para encerrar, fosse comigo em Mateus 26. Mateus 26, 36 e 37. Já estou terminando. Só mais 2 horas e a gente já vai saindo daqui. Mateus 26, versículos 36 e 37. Em seguida, Mateus 26, versículos 36 e 37. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Amém. Amado, eu quero dizer o seguinte, que Deus quer salvar essas pessoas que você pensou. Por quem você está orando.
E que você hoje deve sair daqui com a convicção de que a mesma palavra para orar insistentemente, no caso lá de Isaac, foi a mesma palavra para atender. Porque ele já orou em linha com o que Deus queria fazer. Você já sabe que Deus quer salvar. Mas você sabe também que há algumas situações que estão debaixo de uma terrível opressão demoníaca. Há pessoas que estão aprisionadas por vícios. Há pessoas que estão aprisionadas por cadeias terríveis do inferno. Há pessoas por quem você está orando que precisam de um quebrar de jugo de uma forma impetuosa. Para isso você precisa de pelo menos 3 pessoas que te ajudem nessa oração. E que você precisa montar guarda. E que você precisa chamar para junto de si. Jesus estava vivendo um momento de maior batalha espiritual da sua história. Não houve um momento em que ele estivesse debaixo de maior luta do que esse momento do Getsêmani. E para esse momento, ele levou consigo 3 pessoas. Há um segredo nisso, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Onde houverem 2 ou 3 concordando acerca de qualquer coisa que pedirem, concordando acerca de qualquer coisa, uma concordância espiritual, uma concordância de fé, uma unidade de propósito, uma visão de Deus, 3 pessoas que falem a mesma linguagem, 3 pessoas que compreendam o que Deus quer fazer, 3 pessoas que lutem por aquela causa, que abracem aquela causa e que fiquem ali. E que te ajudem a orar persistentemente. Todo jugo será quebrado. Todo jugo será quebrado. Todo jugo será quebrado. Todo jugo será quebrado. Porque a palavra não pode voltar vazia, ela não pode voltar atrás. Ele diz onde houverem 2 ou 3 reunidos, concordando acerca do que pedirem, será ouvido, será ouvido. Você já está em linha com a vontade de Deus. Você já está em linha com o querer de Deus. Mas você precisa de 3 pessoas. Você precisa de 3 pessoas. Muitas pessoas não entendem o poder das células. E ainda acham que podem viver sem o convívio do grupo pequeno. Meu amado, o grupo pequeno é poder de Deus na tua vida. Diga para o seu vizinho, um grupo pequeno é um poder de Deus na sua vida. O grupo pequeno, é poder de Deus na tua vida. O grupo pequeno, receba a revelação de Deus para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Porque no grupo pequeno, você tem nome. No grupo pequeno, a tua causa é ouvida. No grupo pequeno, pessoas se identificam com a sua causa, com o seu marido que não se converteu ainda. Talvez você esteja perdendo tempo. Se identifica com a causa do teu filho que está nas drogas. Se identifica com a tua causa de um casamento que não está dando certo. Mas, querido irmão, entre em unidade espiritual com 3 pessoas que dia após dia estejam colocando aquele casamento diante de Deus, aquela família diante de Deus, aquela causa diante de Deus. Faça a prova do Senhor para ver se Ele não virará o seu cativeiro e não transformará a sua realidade. Porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. 3 pessoas. Se Jesus, que é Jesus, trouxe junto consigo 3 pessoas. Fiquem comigo. É momento de opressão. Amado, não podemos negar não, a gente está em batalha. Você pode achar que não, mas todos nós aqui estamos em batalha. Tua família está em batalha, a minha família está em batalha, todo mundo aqui. Basta nascer nesse mundo mal, nós estamos em batalha, todo mundo. Dá uma espichadinha de olho, você vê se você não está em batalha. Batalha financeira, ou o inimigo querendo oprimir seu filho,
ou querendo trazer um peso aqui, uma culpa ali, uma desmotivação, desânimo, uma desistência. Dá uma olhadinha ao seu redor para você ver se você não está em batalha. Minha querida esposa está falando sobre esse livro que, Oração Eficaz pelos Perdidos. Acho que nós temos aqui ainda alguns, mas a gente pode encomendar de novo. Pessoas que se posicionaram e oraram, e oraram, e oraram, e oraram. Oraram por pessoas que estavam debaixo de opressão. Oraram por pessoas que estavam nas garras do diabo. Oraram por pessoas que estavam enganadas, seduzidas na mente, influenciados por espíritos de demônio. Estavam ali em terrível opressão. E oraram, e oraram, e oraram. E Deus ouviu. Por que que Deus ouve? Porque esse tipo de oração já está em linha com o que Deus quer fazer. Está em linha com o que Deus quer fazer. Então, queridos, eu sei que Deus vai dar a você pessoas que se identifiquem com a sua causa, e você que se identifique também, que você não vai só receber oração, mas você vai se identificar com a causa do outro. E amados, eu vejo que o ano de 2013 será um ano de despertamento de oração, de unidade em espírito, orar junto, orar para o fogo de Deus queimar as impurezas, as escórias, oração nas células, oração na igreja, oração nas vigílias, nos montes, nos lugares, nas famílias. Vamos orar, orar, orar e ver o jugo de Satanás sendo quebrado na vida das famílias. E entraremos em avivamento por meio da oração. Situações de pecado que não têm ainda sido, muitas pessoas vivem no pecado, estão se sentindo bem com isso. Mas quando eles começarem a receber oração incessante por parte de alguém, eles começarão a se sentir incomodados, já não tem mais prazer de ir para o motel. O motel já não é mais um lugar no qual eu me sinto bem. Eu não me sinto bem fazendo isso. Eu não me sinto bem mais recebendo dinheiro ilícito. Eles não vão entender. Mas o que está acontecendo? Gente está bombardeando o reino espiritual em favor daquela vida. E de repente aquela pessoa vai dizer para você: eu estou sentindo vontade de ir para a igreja. Eu estou sentindo vontade de ouvir você falar. Eu estou sentindo vontade de ir para a tua casa onde você prega a palavra. Mesmo sem convite, eles se autoconvidarão dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Mas, meu querido, entenda que assim como Jesus estava ali no Getsêmani, debaixo de uma terrível pressão do diabo para não experimentar a cruz, mas ele venceu ali, tem muita gente debaixo de opressão. E nós precisamos orar por elas. Debaixo das prisões. Prisões do sexo. Prisões do dinheiro. Prisões da depressão. Prisões de enfermidades. Prisões de vícios. Mas esse jugo será quebrado em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não estranhe quando falarmos de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus. Por exemplo, quem aqui se chama Carlos? Alguém aqui se chama Carlos? Você vai para os Estados Unidos, você continua se chamando Carlos, não é verdade? Você vai lá para a Alemanha, você continua se chamando Carlos, né? Você não se transforma em Charles só porque você está no outro espaço. Teu nome é Carlos. Wilson. Wilson é Wilson aqui, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar. O nome de Jesus foi mudado para se adaptar às realidades contextuais. Mas o nome do Senhor, né, vem de Yahvé. Yahvé e Yeshua traz parte do nome
de Yahvé, Yeshua. Não tem problema se chamar Jesus, Jesus, não há nenhum problema. Mas apenas para que você não estranhe, quando falarmos Yeshua, é o nome do nosso Senhor. Yeshua, nosso Senhor Jesus. Amém? Diga para o seu vizinho, que Yeshua te abençoe. É Jesus. Eu quero que você venha aqui à frente. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Que cada um aqui possa entrar em avivamento, despertamento espiritual. Venha toda a igreja. Venha orar aqui. Venha orar pelo seu pai, venha orar pela sua mãe. Vamos cantar um hino assim, de despertamento. Aí. Isso, alguma coisa assim que... Isso, ótimo, está ótimo. Amém. Nós vamos agora orar, porque tem muita gente que precisa ser salvo. Nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso vizinho. Vem cá, querido, vem cá, por favor, saia do seu lugar. Eu vou pedir que hoje não fique ninguém, a não ser que você não possa vir, não tem problema. Quem tem alguma dificuldade de locomoção pode ficar onde está. Mas eu quero agora que nesse momento possamos entrar aqui num mover de oração. Isaías, preciso da tua oração também, Isaías. Vem cá orar. Amém. Vamos orar. Porque tem muita gente para ser salva. E nós vamos colocar essas pessoas aonde? Nós vamos abrir nossas casas para células. Nós vamos abrir nossos lares para células. Porque tem muita gente que a princípio não vem aqui para o templo, mas vai na sua casa para ouvir a palavra. Pastor, mas eu não estou preparado ainda. Querido, eu acredito que o que você já tem já é suficiente para você passar de um testemunho de vida. E se você precisar de ajuda, nós temos pessoas que podem lhe ajudar lá. Mas é tempo de avivamento, Eu queria que nessa hora você começasse a orar pelas pessoas que precisam da palavra do Senhor, que precisam de avivamento, que precisam de conversão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, toma. Novos céus e uma nova